Marco Aurélio Carvalho, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Começou a Taça Guanabara, Flamengo, Vasco saíram na frente e o Botafogo ontem teve um empate que ele pode sair frustrado, né? Frustrado porque merecia vencer. Na verdade, a atuação do Botafogo foi bem superior à do Fluminense. O Fluminense começa, Marcelo, a dar sinais de melhorar, mas ainda tem muita coisa para acertar. Joga muito abaixo, como já disse aqui em outras oportunidades no Repórter Rio, joga muito abaixo do que a gente pode esperar desse elenco. A gente olha para o elenco do Fluminense e espera muito mais. Ontem, o Botafogo dominou quase todo o jogo do ponto de vista da marcação no meio-campo, a recomposição da bola, da criação de jogadas. O Fluminense não criava quase nada. Agora, futebol, você não pode bobear no minuto final. Você fica desatento no minuto final, gol de cabeça do zagueiro Gum. Então, faltou atenção ao time do Botafogo. E o Ricardo Gomes reconhece isso. Reconhece que no finalzinho o time estava desatento. No Fluminense, o técnico Levi Coupe percebeu o problema principal, que é a distância entre os setores. Gente, o Fluminense precisa corrigir, precisa encaixar o time. E foi o termo utilizado pelo Levi Coupe. Não pode defesa, meio-campo e ataque funcionarem de maneira estanque, separada. Como é que você vê o Gum sendo o salvador, o Gum que sempre vem recebendo críticas da torcida tricolor? Duramente criticado por torcedores. Mas, convenhamos, o Fluminense também não tem tantas opções assim para execrar o Gum. Para que isso aconteça, seria necessário ter zagueiros que passassem uma segurança que fizesse com que o torcedor dissesse o seguinte: bom, agora eu não preciso mais dele. Não é o caso do Henrique, por enquanto. Por enquanto precisa. O Henrique é um jogador que está sem ritmo, veterano, que provou, inclusive, no Fla-Flu, que precisa ganhar mais ritmo, mais cancha, mais ritmo de jogo, porque perde bolas, inclusive em lançamentos em profundidade, com desatenção. Vamos falar do Flamengo, que suou para ganhar de 1-0 do Madureira, né, Marcos? Mas foi um jogo em circunstâncias atípicas, né, Marcelo? Primeiro tempo com chuva forte, ela foi primeiro para a Volta Redonda e depois veio para cá. Aquele temporal da noite no Rio, primeiro passou pelo Sul Fluminense. Pois bem, o primeiro tempo foi atípico. A bola quase não corria, o jogo ganhou uma facilidade maior para o time que quer jogar com mais cauteloso, que era o caso do Madureira. Aliás, muito bem montado nesse sistema de linhas defensivas, mas o Flamengo acabou vencendo com atuação melhor no segundo tempo, quando a água já tinha escoado um pouquinho, o gramado ficou em melhores condições de jogo. Mas realmente foi uma atuação abaixo também do que se pode esperar do Flamengo, Marcelo. Vasco passou sem sustos pelo Bangu. Sem sustos, com a mesma disciplina tática dos últimos tempos. Gente, o Vasco da Gama é muito bem organizado, é muito disciplinado taticamente. E isso temos que reconhecer. O Jorginho tem feito um belo trabalho e os jogadores seguem à risca. O Vasco supera com disciplina tática e com dedicação os limites que o time tem. Agora, quanto ao Bangu, cabe aqui uma crítica. O primeiro tempo do Bangu dava a impressão de que o time estava conformado. Ou seja, não vamos cair mesmo, estamos entre os 8 classificados, os 8 que vão continuar na primeira divisão, não dependendo do torneio da morte, então a gente joga meio que deixando o tempo passar ou deixa a vida me levar a lá Zeca Pagodinho. Se o Bangu continuar jogando assim, a coisa não vai ficar bonita para o Bangu nessa segunda fase do campeonato. Agora, Marcos, coisas do Campeonato Carioca. Fla-Flu, que é o clássico da próxima rodada, sendo disputado fora do Rio de Janeiro. O problema não é nem o Pacaembu e o jogo acontecendo em São Paulo. Morei 6 anos e meio em São Paulo e posso dizer, é uma praça boa para jogos de times cariocas. Acho até o Pacaembu um ótimo estádio e que está pouco utilizado agora em São Paulo. O problema não é o jogo em si acontecer no Pacaembu domingo que vem. O problema são os motivos que levam a isso. Quer dizer, jogar no Pacaembu, ótimo, pode ser um jogo promocional, Fla-Flu promocional em São Paulo. O problema é que os motivos que levam a essa situação são gravíssimos. A desorganização do futebol carioca. Precisava haver um planejamento da federação, sabendo que não ia ter Engenhão e nem o Maracanã. Em um campeonato estadual em que um goleiro entra em campo com um remendo para indicar que a camisa, porque o árbitro reserva não passou 30 minutos antes nos vestiários para verificar os uniformes, você pode esperar o quê? Foi o caso do Jefferson ontem, para quem não acompanhou, né? Para quem não acompanhou, estou falando do Jefferson ontem em Botafogo e Fluminense. Jogou com um esparadrapo do lado de um número para não ter que entrar em campo com a camisa que se confundiria com a do árbitro. Marco Aurélio Carvalho, Não dá. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço.